Boa noite a todos. Vamos ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade. Vá adiante. A marcha pesa e o trabalho é duro. Você se sente incompreendido. As dores se acumulam e a tristeza visita o seu coração. No entanto, levante o pensamento e enfrente a realidade com ideias claras, fortes e positivas. Ânimo! Põe os pés no chão com segurança. Mire o horizonte da transformação e sinta-se feliz com a luta. Avante! Você só descobre quanto é capaz em meio à luta mais difícil. Então vamos todos fechar os nossos olhos, silenciar o nosso espírito e nos conectar com o alto. Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre de luz. Pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco nessa noite, que se façam presentes mais uma vez. Que essa luz maravilhosa que está sobre nós nesse momento, adentre os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Adentre também hospitais, presídios, asilos, orfanatos. E estenda sua mão amiga a todos os necessitados da sua proteção, do seu auxílio e da sua luz. Que tenhamos uma ótima semana, que possamos estar juntos no próximo domingo, para mais uma palestra na nossa casa. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 24, onde ele fala a respeito do corpo espiritual. De todos os fenômenos que assaltam a percepção da ciência humana, o da morte é o que mais afeta as mentes, pois são uma fronteira insondável, e a depauperação do corpo parece absorver toda a vontade e o interesse em ultrapassar esse limite. Então, a ciência humana, apesar de todos os avanços que nós já conquistamos e que somos capazes de compreender e de entender, os fenômenos acerca da morte ainda afetam profundamente o sensório humano, a razão e os estudos daqueles que se dedicam. Eles são uma fronteira insondável. Parece-nos, de forma geral, que chegado a essa fronteira, aonde o corpo perece, aonde o corpo se acaba, também ali acaba a vontade e o interesse em tentar compreender, em tentar ultrapassar essa fronteira. Os indivíduos, de maneira geral, dizem que da morte ninguém volta. E é verdade. Uma vez que esse fenômeno se consolida, é impossível ao ser refazer a conexão que possui com o corpo e restaurar no corpo o tônus da vitalidade. Todavia, os espíritos nos dizem que é perfeitamente natural e possível que esse indivíduo, que esse espírito, todos nós, no caso, uma vez perdidos o corpo que habitávamos, voltemos para a realidade espiritual e de lá façamos novamente o intercurso para voltar em um novo corpo, em uma nova situação, em um novo tempo, em uma nova oportunidade, em uma nova encarnação. E a ciência humana não ultrapassa, não aceita esses pressupostos. A ciência humana não reconhece ser capaz e ser possível a reencarnação.
parece ao vulgo popular que isso não é possível de acontecer. A ciência não consegue desvendar e o interesse na busca cessa aí na fronteira da morte. A vida no corpo é bem uma expressão da morte, com a subtração de parcelas de vida a cada pensamento ou ato. Pois só dispomos desses elementos, constatadores da perda da energia vital nas lutas e conflitos, num esforço para permanecermos em nosso habitat. Então, a vida, estar vivendo num corpo físico, por si só já é uma expressão da morte. Estamos colocados numa situação onde, invariavelmente, desembocaremos nessa circunstância em algum momento, em algum dia. E cada um de nós que vive a sua vida, que está encarnado e que usa aquilo que lhe são as peculiaridades e as características e os direitos por estar no planeta Terra, todos nós desconhecemos que a cada pensamento, a cada ato que praticamos, desconta-se das nossas reservas de energia a pequena parcela correspondente àquela circunstância. Então nós temos esse dispositivo constatador da perda da energia vital, mas nós não nos apercebemos. Nós não nos damos conta. E talvez seja melhor assim, que vivamos as nossas vidas entretidos com as circunstâncias que devemos dar atenção e esquecendo desses atos que muitas vezes não são assim tão agradáveis de falar ou de lembrar. E nós desperdiçamos essas parcelas de vida que todos nós possuímos em lutas e conflitos muitas vezes inglórios. E nós nos esforçamos muito, nós desperdiçamos muita energia para ficarmos na Terra. A gente reconhece que muitas vezes as pessoas, temendo essa fronteira insondável, do qual nem a ciência conseguiu trazer de lá explicações possíveis, que permaneçamos encarnados, evitemos a morte ao máximo, fujamos de falar a respeito dela e de entendê-la, permanecendo o máximo possível e muitas vezes até além do possível nesse habitat que é o nosso corpo, que é o nosso planeta. Então, essa vida material, essa vida no corpo que se extingue naturalmente, é bem essa expressão do findar-se. E todos nós reencarnamos com uma parcela substancial de energia que vai nos levar até aquelas fronteiras necessárias dos nossos entendimentos de encarnados, e a cada momento estamos todos nós subtraindo desse montante de energia as parcelas e desperdiçando muitas vezes algumas outras. De outro lado, a geração magnífica através de 2 células, sem uma ideia diretriz perceptível, espanta o embriologista, inacessível às suas indagações e análises, pois o desenho de um ser não está subordinado a nenhuma determinação físico-química. Então, se nós observarmos o outro lado, a ciência também tem os seus limites. Ela fica restrita, e a ciência materialista, ela fica restrita ao início da vida humana e ao término da vida humana, não abordando os aspectos insondáveis que somente os espíritos são capazes de deslindar para nós, de trazer e de nos mostrar e de nos explicar. Então, se de um lado existe uma fronteira que não desejamos passar, do outro lado, quando iniciamos, também existem indagações, também existem análises e também existe o imperceptível. A nossa ciência, os nossos embriologistas, também possuem ali alguns pressupostos dos quais eles não conseguem abarcar com todo o seu cabedal de conhecimento. Como que 2 células somente juntam-se e a partir dali determinam a construção de um corpo físico, sendo que aquelas células, em nenhum dos lugares, em nenhum dos departamentos que a compõem,
existe lá uma diretriz, existe lá um mapa, existe ali uma miniatura, um desenho que possa mostrar e dizer que aquele amontoado, aquele amálgama de células vai formar um indivíduo, que esse indivíduo vai se desenvolver com todas as partes que todos os indivíduos possuem, cabeça, troncos, membros, tecidos, órgãos, vísceras, aparelhos de interação com o meio ambiente através dos sentidos, cérebro, inteligência, beleza, argumentação, voz, movimento, futuro. Não existe nas células nada que demonstre isso. Inicia-se com uma pequena sopa, inicia-se com uma pequena morola, a feição de uma amora, onde conseguimos ver as pequenas partezinhas unidas a se movimentarem, a se colocarem, a se posicionarem e formarem gradativamente, através das suas reproduções, o indivíduo que vai renascer, que vai ser mais um encarnado. E esse pequeno ser, esse pequeno desenho que essas células criarão, não está determinado por nenhum processo físico-químico. Começa-se com uma célula e alcançamos a magnificência do ser superior, do indivíduo, e esse indivíduo se desenvolve magnificamente até que alcança as fronteiras aonde precisa abandonar o corpo físico. Então, o nascimento, ele é explicado, ele é desenhado, a morte também já foi descrita, mas os seus aspectos insondáveis ainda não foram descritos e não serão pela ciência enquanto ela for somente materialista. Mal sabem esses indivíduos que as forças determinantes desta maravilha não se encontram no corpo e nas células. O corpo e as células somente respondem aos comandos maiores que recebem do perispírito, que recebem do corpo espiritual, verdadeiro promotor, aglutinador, mantenedor, átomo a átomo dessa natureza. Então, os nossos cientistas, valorosos naquilo em que são capazes de promover e de desenvolver, não conseguem ainda perceber que existem aspectos antes da encarnação, antes da constituição de um ser através de duas células, e existem aspectos insondáveis e magníficos após a fronteira da morte. Enquanto a ciência materialista, ela não aceita e não perscruta, não busca, não alcança com o seu entendimento essas fronteiras que estão antes e depois. Mas os espíritos nos dizem que existe sim comando, que este comando sim aglutina, permanece e dá a natureza do indivíduo átomo a átomo. E quem o faz é o modelo organizador biológico. Quem o faz é o corpo espiritual. Quem o faz é o perispírito, nas linguagens de Kardec. É como se fosse a vestimenta do espírito. É como se fosse o corpo que o espírito enverga quando está em determinado planeta, aonde ali existe a vida e precisa-se de um modelo organizador para que as células adquiram a sua característica de corpo vivo, de indivíduo vivo, de tecido orgânico, e a partir dali se desenvolva através dos comandos do perispírito para que forme o novo corpo e para que esse corpo obedeça aos comandos do perispírito e do espírito. E, nas palavras de Emmanuel, átomo a átomo dessa natureza. Então, existem forças determinantes, e essas forças não estão nas células e não estão nos tecidos. Essas forças, elas advêm de uma realidade espiritual maior, elas advêm de um comando perispiritual ligado diretamente ao espírito que irá reencarnar.
Podemos, e nas palavras de Emmanuel, podemos também definir o perispírito como corpo espiritual. Quando não estamos encarnados, quando não estamos envergando um corpo físico, material, estamos sim envergando um corpo perispiritual, muito mais diáfano, muito mais plasmável, mas ainda matéria, segundo a definição dos próprios espíritos, invisível para nós que estamos encarnados, mas ainda muito palpável e muito grosseiro em certas circunstâncias para a realidade espiritual. É esse perispírito que aglutina e que mantém o corpo físico na sua característica e na sua natureza. A hereditariedade, irrefutavelmente, é responsável por inúmeros processos fisiológicos, pois cada classe de criatura corresponde à sua organização segundo os ancestrais. Mas individualmente determinamos escolher se alargamos as possibilidades ou enfraquecemos os potenciais. Então a ciência humana já destacou para nós aspectos da hereditariedade. Junta-se o material genético, vindos de duas células diferentes, e esse material genético utiliza as cargas da hereditariedade e forma um novo ser, colocando a cor da pele, a altura, colocando também as características genésicas, colocando a cor do cabelo, a cor dos olhos, colocando o tom de voz, colocando inúmeras características que nos fazem corpos reconhecíveis na natureza em que nos manifestamos. Então, a hereditariedade nós não podemos refutar. A hereditariedade, ela é um fato. E ela é responsável por inúmeros processos fisiológicos. Porque precisamos, segundo a nossa organização, seguir aquilo que os nossos ancestrais já envergavam. Então, os ancestrais humanos são reconhecidos nos representantes modernos da humanidade. E quem o faz é a hereditariedade. Então nós precisamos seguir sendo seres humanos, precisamos seguir formando corpos de organização humana, segundo aquilo que a hereditariedade dos nossos ancestrais nos coloca. Mas Emmanuel nos adverte, nos alerta a respeito de uma individualidade. Então, apesar da hereditariedade nos colocar corpos humanos reconhecíveis através dos processos e dos tecidos humanos existentes no planeta Terra e desenvolvidos até aqui, cada ser que reencarna, apesar de utilizar um corpo humano, ele faz parte de uma individualidade. E essa individualidade é única. Daí a razão de nós termos os indivíduos que nascem de uma gravidez gemelar, eles são idênticos, o material genético às vezes é amplamente compartilhado, mas cada um dos indivíduos possui uma personalidade. Às vezes vem o masculino e o feminino na mesma gravidez, e cada um deles se apresenta como é na sua característica genésica. Individualmente, percebemos que se compartilhamos corpos, cada um de nós, é uma individualidade, é um ser pensante, evoluído, capaz em si mesmo. E apesar de dividirmos corpos, individualmente nós temos escolhas. E as nossas escolhas dizem se nós vamos alargar as possibilidades encontradas no âmbito da nossa encarnação ou se as nossas escolhas vão enfraquecer os potenciais que todos nós possuímos e que muitas vezes determinamos para nós mesmos que não iremos desenvolvê-los, não iremos fortalecê-los. Então, apesar de a hereditariedade colocar para nós, segundo os nossos ancestrais, cada um de nós decide o que faz,
estando no corpo e determinando para si mesmo aquilo que vai fortalecer, aquilo que vai enfraquecer. E devemos cuidar, porque muitas vezes mentalmente nos colocamos naquela condição de que porque a genética nos faz reféns muitas vezes dessa organização oriunda dos ancestrais, que nós não temos opção. A genética hoje em dia já nos coloca acerca da possibilidade de cada indivíduo, quando nasce ou no momento em que deseja, realizar uma busca dentro do seu próprio genoma e a partir dali perceber as suas características positivas e os seus pontos fracos, geneticamente falando. E aí então os indivíduos que não conhecem acerca da realidade espiritual e do livre-arbítrio ficam reféns. Reféns de si mesmo e reféns da genética. Reféns do próprio tecido humano que desenvolveram. Usando isso como desculpa. Usando esses fatores como desculpa, muitas vezes para se lançarem num desânimo, se lançarem numa condição de impossibilidade. Então, a genética vai determinar aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Quando os espíritos nos dizem, e a própria ciência já nos mostra, que muitas vezes os indivíduos são portadores de uma determinada característica e chegam ao final da vida, chegam nas idades mais avançadas e aquela característica genética simplesmente não aparece, não se desenvolve, não acontece. Então, algo mais, além do fator genético, pode ser determinante para essas possibilidades e esses potenciais. E isso é o espírito. O espírito, através do perispírito, pode se fortalecer, pode se precaver, pode reagir contra essas energias e determinar que elas são geradas. Mas que o seu determinismo sobre o espírito é inexistente, por sua individualidade e independência dos fatores materiais. Poder que a matéria não possui na sua característica de passividade. Então percebemos que os indivíduos muitas vezes ficam passivos acerca do corpo que possui. Porém, o corpo é que é passivo. O agente promotor de todas as funções é o espírito através do perispírito. Então, muitas vezes, apesar de todos os fatores físicos estarem presentes, o fator espiritual é soberano. E o corpo, sobre o espírito, não possui o poder que nós imaginamos. O corpo é capaz de imprimir impressões no espírito, mas o corpo geralmente sucumbe enquanto o espírito se manifesta. Muitos corpos sofrem com os espíritos que lhes envergam. Muitos espíritos reclamam do corpo que possuem, mas esquecem que aquilo que o corpo perece, aquilo que o corpo sofre, são as vontades do espírito sendo manifestadas. Então, os fatores materiais são importantes, mas os fatores espirituais é que são preponderantes. O espírito, a matéria, ela é passiva na sua característica. A matéria reage de acordo com a vontade que o espírito imprime. E nós imaginamos uma briga entre o corpo e o espírito, aonde um degladeia-se com o outro, quando na verdade o corpo sempre perde. O corpo sempre cede. Quem vitaliza, quem determina, quem se manifesta e sobrevive, inclusive, ao corpo que se degrada, é o espírito. Então, esse determinismo físico e genético, ele é inexistente,
acerca do espírito que o rege. Muitas vezes, quando nós nos desentendemos com os nossos próprios corpos, ocorre um motim dentro do nosso próprio corpo. E as células rebeladas não obedecem mais aos comandos profundos do perispírito e do espírito, e nós desenvolvemos doenças designadas normalmente como os cânceres. Então precisamos entender que o corpo está conectado ao espírito átomo a átomo, como diz Emmanuel. E nós, como espíritos, precisamos desenvolver os nossos potenciais e perceber que este mecanismo, esta máquina que envergamos, depende da nossa sobriedade, da nossa disciplina e do nosso entendimento. Porque o corpo, como Emmanuel nos coloca, sempre é passivo do espírito. O corpo físico somente existe e se sustenta graças à vitalidade ou força vital que recebe do corpo espiritual, ou perispírito, que se subordina às faculdades superiores do espírito, que a tudo determina para adaptar às suas necessidades intrínsecas. Então, o corpo físico ele só existe porque existe um espírito conectado a ele. Finda a romagem humana, desconecta-se o espírito e o corpo simplesmente perece sem vitalidade. Essa vitalidade, essa força vital, quem determina que se manifeste no corpo físico é o perispírito. E o perispírito conectado ao espírito é quem determina, quem dá as ordens, quem aprende, quem guarda as memórias, quem deseja e quem se manifesta. Então, quem determina tudo é o espírito. O espírito tudo determina para adaptar às suas necessidades intrínsecas. Então, o espírito, nas suas manifestações, rege o corpo, leva o corpo, induz o corpo, para que o corpo absorva isso ou não absorva aquilo, que o corpo adoeça aqui ou tenha saúde ali, que o corpo tropece, que o corpo caia. São todas determinações espirituais, através do perispírito. E o tônus vital, a energia vital, a força vital, só se manifesta no corpo, dado aos comandos que o perispírito induz no tecido, para que ele assim proceda. Esse corpo espiritual expressa, além da maquinaria orgânica, esse corpo espiritual expressa além da maquinaria orgânica, pois reside nele todos os elementos modeladores dos órgãos e vísceras. Através dele, emoções e sentimentos atingem o corpo, plasmando inteligência, memória e as mutações da matéria viva. Então, aquilo que nós entendemos como sentimento, aquilo que nós entendemos como emoção, aquilo que nós entendemos como inteligência, expressões, tudo isso está no espírito. O espírito assim se manifesta. E o corpo é como se fosse um veículo, uma vestimenta, do qual o espírito se serve para se manifestar como maquinaria orgânica dentro dos aspectos da matéria. E o corpo espiritual, o nosso perispírito, ele também vai modelar o corpo, porque todos os modelos orgânicos, aquele mapa que o embriologista não consegue ver nos tecidos vivos, este mapa está no perispírito, ele está no corpo espiritual. Lá é que está o desenho de um coração, lá é que está o desenho do pulmão, lá é que está o desenho do nosso aparelho fonador, das nossas falas, o aparelho modelador do olho, está no perispírito. E quando o perispírito se conecta átomo a átomo, molécula a molécula dos tecidos que vão formar o corpo humano, as células, obedecendo a esse comando, vão se pronunciar, vão se transformar, formando o tecido, o órgão que está vivo e que permanece assim enquanto esteja conectado àquele perispírito.
Então as emoções, os sentimentos, a inteligência, elas estão no espírito. Esse espírito é antes de reencarnar e ele é depois que o corpo perece. Então as nossas memórias nos acompanham, as nossas memórias estão sempre conosco. Durante a encarnação são necessárias memórias novas, trajetórias novas, encontros novos. Então aquilo que pertence ao passado não seria de ordem e de importância naquele momento. Razão pelo qual fica armazenado nos refolhos do espírito. Mas que, findada a nossa romagem terrena, voltam todas as memórias ao corpo espiritual e o indivíduo, sendo espírito, se reconhece de muitas encarnações, de muitos encontros, de muitos aprendizados. Então o espírito carrega em si aquilo que ele sente e aquilo que ele sabe. E o corpo nada mais é do que a manifestação dessa vontade, e essa maquinaria orgânica nada mais é do que a manifestação do perispírito, formando esse corpo para que o espírito possa reencarnar e viver a realidade física e material nos aprendizados necessários àquilo que ele deve evoluir. O corpo espiritual é responsável também pela renovação de todo o tecido físico, de uma forma que a alma possa estar nele conectado em manifestação objetiva. Num aglomerado de matéria imprescindível à sua condição de tangibilidade, animada pela sua vontade e pelos atributos morais. Então, o perispírito, o corpo espiritual, também é responsável pela renovação do tecido físico. A ciência já determinou que o tecido que mais demora para ser substituído no corpo físico é o tecido ósseo. O tecido da nossa boca ele é renovado totalmente a cada semana, a cada 10 dias. O tecido sanguíneo, os tecidos musculares, eles vão sendo substituídos. Então, o nosso corpo, na verdade, apesar da idade que envergamos, os tecidos que estão nele possuem apenas alguns anos, sendo renovados constantemente. Essa renovação dos tecidos ela é importante, ela é necessária para que nós permaneçamos muito tempo aqui encarnados. E também essa renovação, apesar dos tecidos físicos assim o fazerem, essa renovação dos tecidos também está no perispírito. De forma que o espírito possa se manifestar, possa estar conectado. Porque nós precisamos da matéria, nós precisamos do corpo de forma imprescindível, porque é a única maneira de o espírito conseguir ser sentido, conseguir ser visto, conseguir se manifestar no aspecto da matéria que nos envolve, animada pela sua vontade e por seus atributos imortais. Então, para que nós possamos estar encarnados, vivenciando a realidade dos corpos que envergamos, percebendo a psicosfera que nos cerca, vivenciando as nossas provas e as nossas expiações no cenário que a vida nos coloca, diante dos indivíduos e das circunstâncias que são necessárias para que nós despertemos esses atributos imortais, desenvolvamos em nós aquilo que está em germe e nos transformemos nos espíritos que o Cristo espera que sejamos um dia tais como Ele e da forma como Ele assim o descreveu, é necessário que nós nos manifestemos, é necessário que nós tenhamos essa tangibilidade, que nós possamos estar na matéria, tocando essa matéria e interagindo com ela. Isso só é possível através do corpo físico. Muitos espíritos, em sessões mediúnicas, relatam da sua insistência, muitas vezes, em tentar interagir novamente com a matéria física ou a matéria do próprio corpo inerte, e da impossibilidade de o fazê-lo uma vez que foram rompidos os laços. Quando não existe mais conexão do espírito através do perispírito nos tecidos vivos, o espírito não tem mais a tangibilidade da matéria, não pode mais agir nos círculos materiais,
ficando amplamente conectado com a realidade espiritual, desconectado que está agora do planeta de onde vem. Durante séculos, fizeram da alma uma abstração filosófica, mas a psicologia restabeleceu a verdade, demonstrando as características da alma e a necessidade de entendimento limitado do sensório, mas das percepções infinitas da natureza humana, ainda inapreciáveis. Então, durante séculos, a alma foi uma abstração. Durante séculos, a alma ficou desentendida, ficou ofuscada. Durante séculos, a alma não passava de um aspecto filosófico. Mas a psicologia moderna, desenvolvida através da ciência, restabeleceu a verdade acerca da alma, acerca do espírito, demonstrando que existem sim características que são da alma, que são anímicas, e também colocando para nós a necessidade de entendimento do limitado sensório humano. Então, como é que nós vamos entender a alma se nós não conseguimos vê-la? Como é que vamos entender a alma se não conseguimos tocá-la, se não conseguimos senti-la? Então, os aparelhos sensórios do homem, dos seres, eles são limitados, mas não há como negar que cada um de nós possui aspectos anímicos. Cada um de nós, através da psicologia, entendemos que, sim, há uma alma em nosso corpo. Nós adoecemos no nosso psiquismo, nós adoecemos na nossa alma. E os remédios nem sempre nos alcançam quando trata-se da cura dos aspectos espirituais. E que nós precisamos desenvolver, precisamos ampliar os nossos conceitos a respeito da alma. Então a psicologia ainda caminha, a psicologia ainda vai colocar essas realidades como se foram realidades da alma, diferenciadas da realidade física do corpo, e todos nós vamos, através das ciências, receber as lições anímicas, as lições do espírito, e vamos começar a receber tratamentos anímicos, tratamentos espirituais, levando em consideração que não conseguimos ver nem sentir, mas ela está lá. E ela possui percepções, a natureza humana ainda tem aspectos que nós não conseguimos apreciar, que nós não conseguimos ver, entender e qualificar na sua totalidade. Mas nós já estamos muito bem encaminhados. Nós temos sim corpo físico, mas temos também alma, temos também espírito. Na verdade, nós o somos, e isso não é mera filosofia, não é abstração. Aquilo que se constitui um mistério às revelações científicas humanas são explicáveis pela natureza espiritual das criaturas, descrita pela visão daqueles que conhecem essas expressões e as vivenciaram na transição entre os planos. Então, aqueles que nos trazem essas revelações, além das revelações científicas, são os próprios espíritos. Eles se dizem, nós somos. Eles se descrevem, nós éramos criaturas encarnadas até bem pouco tempo. Eles se apresentam para nós, eles dizem, nós somos espíritos. E quando estávamos encarnados, nós éramos alma, nós tínhamos corpo, nós interagíamos com a matéria. Vencidas as fronteiras da morte, nos transformamos no que somos. Criaturas que pensam e que vivem muito mais as expressões da realidade espiritual do que nós que estamos encarnados e vivendo na matéria, imaginamos e avaliamos aquilo que seja a vida. Os espíritos assim se descrevem, eles é que se revelam. E eles dizem, as revelações científicas estão corretas, mas elas estão limitadas. Elas são humanas, as ciências são materiais. Há outras ciências que são espirituais, e essas ainda precisam ser desenvolvidas. Então, aquilo que está na natureza
e que nós não vemos e não compreendemos, não necessariamente não exista. E nós precisamos assim compreender e precisamos ouvir as vozes do alto, ouvir os nossos irmãos espirituais e fazermos o nosso esforço de reconhecimento na compreensão que eles nos trazem, nas abordagens que eles nos mostram, porque eles avançaram além da fronteira em que nós, seres humanos, desanimamos e desistimos. E eles trazem de lá notícias. Apesar da dificuldade, precisamos fazer um esforço particular inerente de cada um, para que essas compreensões advindas do mundo espiritual surtam em nós aquilo que é o desejável pelas revelações que os Espíritos nos trazem. Precisamos fazer um esforço e buscar entender que a realidade material possui as suas limitações e assim é a determinação divina, mas que nós podemos e devemos ampliar as nossas compreensões para além do corpo físico e da matéria, observando e entendendo as realidades espirituais que fazem com que nós sejamos aqueles que, passadas as fronteiras da morte, continuam vivendo e existindo. Precisamos fazer um esforço de entendimento e de compreensão, buscando esses esclarecimentos que os Espíritos nos trazem. E levemos o nosso pensamento e busquemos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, para que possamos, como entidades encarnadas, compreender a transitoriedade do corpo, respeitar o corpo onde estamos conectados, dado que a responsabilidade sobre os tecidos vivos e sobre as células individuais são responsabilidade do Espírito que as congrega. Que nós não sejamos incautos, que nós possamos honrar o corpo que investido está da nossa alma e que possamos realizar, utilizando esse corpo, todos os avanços, todos os aprendizados e todas as melhorias que o nosso espírito pode e deve alcançar pelo trabalho, pelo esforço e pela disciplina. Que os nossos tecidos vivos sejam para nós o templo aonde a nossa alma, o nosso espírito habita, e que ele nos honre quando nós abandonarmos esse corpo, observando e olhando para trás, vejamos aquele corpo que nos carregou e que nos serviu como mordomo fiel até o momento da finda da nossa romagem. Que o Mestre Jesus, que passou por todos esses processos nos dando exemplo, seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine aonde iremos colocar os nossos pés. Que assim seja.